Bom, vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao MMA Field. Aqui a gente vai entender um pouquinho de como que funciona esse aplicativo. Vocês, quando receberem, acessarem o link aí que vocês vão receber pela QIFI, vocês vão criar a conta de vocês, colocar o e-mail, tá? O e-mail que vocês colocaram quando efetuaram a compra, criar uma senha e aí vocês vão entrar. Essa tela inicial a gente tem o registro fotográfico, dados, configurar, relatório e histórico, tá? A gente vai iniciar aqui pelo registro fotográfico. Então, automaticamente aqui já vem a data, né? Dá para alterar também essa data, mas é a data que vai ficar ali na foto, que vocês vão ver. Aqui a gente já tem alguns programas ambientais pré-selecionados. Se não tiver o programa ambiental que vocês têm aí no empreendimento de vocês aqui nessa lista, vocês vão vir aqui na aba configurar. No finalzinho aqui, esse mais programa, vocês vão colocar o nome do programa, tá? Então, vamos imaginar que eu vou colocar MMA. Ok, ele já selecionou aqui, tá? Aqui fica selecionado os programas que vão ser apresentados no relatório. Então, se é um relatório que eu só vou apresentar o programa ambiental da construção, eu deixo apenas ele marcado e os demais eu desmarco. Quando eu faço isso, automaticamente nas demais abas só vai aparecer o programa ambiental da construção, que é o que está marcado aqui na aba configurar. Volto aqui para registro fotográfico. Só vai aparecer aqui o programa ambiental da construção, porque eu desmarquei os demais aqui na aba configurar. Vou procurar uma foto do meu computador. E posso colocar a legenda, tá? Então, vou colocar aqui... supressão. E adiciono. Automaticamente ele vem para cá, para essa área lateral. Aqui eu vou adicionando as demais fotos. Então, coloco a legenda, tá? E aí ele vem para cá. Vamos colocar mais fotos. Adiciono. Vamos colocar mais uma. E aí, se o relatório tiver mais programas, eu só altero aqui o programa e ele já vai organizar aqui na área lateral as fotos relacionadas aos demais programas, tá? Aqui na aba Dados, eu vou colocar um histórico desse programa. Então, eu vou colocar durante o mês de junho foram realizadas atividades de supressão vegetal, terra, imagem e plantas em leitura de acesso. Então, você pode colocar aqui nessa parte uma descrição da atividade que foi realizada durante o mês. Você pode colocar aqui também uma introdução referente ao programa, que você pode pegar lá no programa, no plano ambiental da construção. Você vai descrever aqui o que você quiser referente à atividade desse programa, tá? Lembrando que lá na aba configurar,
Se você selecionar mais programas, esses demais programas vão aparecer aqui na parte de cima, tá? E aí é só você clicar nele. Eu vou selecionar aqui só para vocês entenderem como que fica quando a gente tem mais programas, tá? Então, ó, selecionei aqui. Quando eu venho para cá, tá vendo? Os programas estão aqui. Então, eu quero colocar os dados indicadores do Programa Ambiental da Construção. Eu marco ele aqui. Quero colocar do gerenciamento de resíduos. Clico aqui nele e vai aparecer a parte aqui relacionada a ele para eu fazer a descrição das atividades, criar gráficos, tabelas, quadros e anexar documentos. Então, a gente está fazendo aqui o ambiental da construção e aí como que eu vou criar esses gráficos, tá? Aqui vocês vão adicionar gráfico. Novo gráfico, você vai colocar o título, tá? Então, eu vou colocar aqui ocorrências ambientais, tá? Aí eu quero que eu escolha o tipo de gráfico, barras ou pizza. Então, eu vou colocar barras, aqui é a unidade de medida, né? Então, eu posso escolher uma unidade de medida ou deixar sem unidade. Exibir legenda, a legenda vai estar relacionada também ao título. Aqui eu coloco adicionar rótulo. O rótulo eu posso colocar aqui os meses, janeiro, aí eu coloco 10, né? Então aqui ocorrências ambientais emitidas foram janeiro 10, aí adicionar mais um rótulo, fevereiro foram 12, março foram 2, abril foram 13. E aqui eu posso alterar as cores, tá? Então, aqui eu altero as cores, seleciono, eu quero um verde aqui, aí eu seleciono, então eu consigo alterar as cores de cada rótulo relacionado aqui. Então, aqui eu alterei, automaticamente aqui já vem a legenda do gráfico, que eu coloquei aqui no título. E aí, aqui eu posso colocar um texto relacionado a esse gráfico. Então, durante o mês de junho, foram... abril, né? A gente colocou só até abril. Então, vou colocar aqui abril. Abril... Durante o mês de abril, foram emitidas 13 ocorrências. Aqui é só uma demonstração, mas aí vocês podem colocar aí, né, um texto maior, falando de ponto a ponto aí do que vocês estão colocando no gráfico, tá? E aí eu clico em adicionar ao relatório, ele tem que ficar verdinho. Automaticamente, quando ele fica verdinho, ele vem para a aba relatório. Aqui na aba relatório a gente consegue ver como que esse relatório está ficando. Então, as fotos já vieram para cá e o gráfico também, tá? Bom, a gente precisa colocar uma tabela, né? Então, vamos lembrar que tabela são dados numéricos e estatísticos. Então, eu vou colocar aqui... Quando eu clico aqui em adicionar tabela, ele já abre aqui quantas colunas eu quero. Então, eu vou colocar aqui que eu quero 3 colunas e quantas linhas, 3 também. Ele automaticamente já abriu aqui. Eu vou colocar tipos de ocorrências. Aqui eu consigo alterar o título da coluna, então eu vou colocar aqui ocorrências... vou colocar aqui tipo, não, vou colocar aqui programa, tipo, e quantidade. Então,
por exemplo, aqui eu tenho, vamos lá, programa ambiental da construção. E aí, qual que foi o tipo? É licença de fornecedor vencida. Foram 3. Aqui, programa de gerenciamento de resíduos. Falta de segregação. Foram 4. Esse aqui, programa de gerenciamento de efluentes. Vazamento de efluente sanitário. Tá, vamos lá. 1. Então, aqui você vai colocar o que você quiser, tá? Que represente aí nessa tabela. Aqui também eu posso colocar um textinho, então, foram registrados um total de 8 ocorrências. Aí você vai colocar, né? Pode colocar ali o programa que mais teve ocorrência, vai do que você precisa apresentar aí nesse relatório. E aí vou salvar, ó, ele tem que ficar aqui, salvo no relatório. Olhando aqui, vamos lá, já veio para cá, tá? Então a tabela já veio para cá. A gente volta e aí vamos colocar um quadro. O quadro ele tem que estar relacionado a texto, né? Descrição. Então vamos criar aqui também um de 3 colunas e 3 linhas. Vamos criar um quadro relacionado a... Deixa eu remover, eu vou fazer um de só 2. A treinamentos. E aí aqui vai ser 3 linhas. Já veio pra cá, a gente vai colocar aqui treinamentos. Aqui eu vou colocar treinamentos. Programa. Qual que é o programa que teve o treinamento e o tema. Então, aqui eu vou colocar, vamos lá, programa de gerenciamento de resíduos. Tema: segregação e coleta seletiva. Aí aqui programa de gerenciamento de efluentes. Uso do kit mitigação. E aí você pode colocar data, pode, né, criar de repente uma tabela com esses treinamentos com quantitativo de colaboradores. Aqui é só uma demonstração para vocês entenderem como que funciona o aplicativo. Cliquei em salvar, automaticamente o quadro já veio para cá, tá? Então a gente já tem o quadro aqui. E aí eu quero anexar, eu posso colocar aqui também um texto, tá? Aí eu quero anexar, colocar um anexo nesse relatório. Bom, eu posso colocar aqui o título, né? Então vamos lá. Listas de treinamentos.
Posso colocar alguma descrição ou não, tá? Aqui eu posso colocar o link da pasta Drive ou eu posso anexar o documento. Então, quando eu anexo o documento, ó, ele já fica aqui com o link. Vou salvar. Sempre clicar em salvar no relatório, ele já vem automaticamente para cá, tá? E aí a pessoa clica e já baixa a foto ou o arquivo que você anexou, tá? Então, a primeira parte aqui de dados, registro fotográfico e dados, nós já passamos, né? Vocês viram aqui como que funciona. Lembrando que se é um relatório onde eu vou apresentar vários programas, eu tenho que mudar aqui em cima, clicando um dos demais programas para abrir a aba relacionada a esses demais programas. E se eu não quero algum programa nesse relatório, eu venho na aba aqui configurar no finalzinho e desmarco o programa para ele não aparecer, tá? Bom, a aba de configurações. O que é essa aba de configurações? É a aba que você vai escolher a cor padrão do seu relatório, que é essa cor que vem aqui, que vocês estão vendo aqui, em relação ao programa. Aqui é quando você seleciona lá quais programas vão ser apresentados nesse relatório, ele já vem automaticamente para cá, tá? Para o relatório. E as cores aqui de tabela, de quadros, né? Então, eu consigo alterar aqui nessa aba. Então, vou alterar aqui, ó, para vocês verem como que fica. Ó, ele já mudou aqui, tá? A parte aqui do título do relatório, já muda a cor. Vou deixar aqui no verde. Isso. Aqui eu vou escolher o logo da empresa que está executando, né, esse relatório. Então, vou pegar uma foto aqui, tá? Mas eu poderia pegar o logo, né, da empresa. E aí, coloco aqui qual que é o número desse relatório. Ah, esse é o número 1. Qual que é o mês de referência? Mês de junho. E escolho o logo também do empreendedor, tá? Aqui é um texto introdutório do relatório, que vem falando sobre qual que é a referência desse relatório, né? Porque que ele está sendo escrito. Então, aqui no caso, a gente tem um textinho, né? Aqui, normalmente os relatórios a gente elabora para atendimento do plano básico ambiental. E aí, você pode usar esse texto, manter esse texto e colocar aqui se é licença de operação ou licença de instalação. Instalação, LI. Aí coloco o número. Coloco o número da licença. Então, aqui você consegue editar, tá? 666, tá. E aí, aqui vem a identificação do empreendedor, tá? Então, quem é o empreendedor, né? O empreendedor, vocês podem colocar... Aí, aqui, eu não quero colocar o CNPJ, só é você clicar no xizinho que ele desaparece, tá? Aí, aqui, endereço também, não quero colocar, eu tiro. Representante legal, vou criar um nome aqui, Antônio Faria. E-mail, né, você pode colocar, como não precisa colocar, tá? Então, vou tirar esse aqui, né? Vocês podem, se quiser, colocar. E aí, restaurar campos ocultos, você pode clicar que eles voltam. Então, tô tirando aqui. Aqui, a empresa construtora ou consultora, tá? Então, aqui, consultora. Aí, coloco também os dados dessa empresa aqui. Se eu quiser excluir, como a gente fez em cima, se exclui. O nome do empreendimento, então, vamos lá, Solar Santa Maria, Estado, Minas
Gerais. E aí aqui, vamos colocar o nome da consultoria, LG Ambiental. Aqui eu vou tirar, vou excluir esses, não vou colocar aqui, tá? Mas aí se vocês quiserem colocar, pode colocar. Aqui eu coloco os membros da equipe técnica. Então, coloco a função da pessoa, né? Então, vamos lá, E aqui o registro profissional, tá? Se quiser ou não coloca. Aí, salvo. Salvei. Automaticamente já veio aqui pro relatório, tá? Então, a gente já tem as informações aqui. Ó, aqui as fotos que deveriam ser o logo, né? A gente subiu o logo. E aí, eu sempre salvo, tá? Quando eu salvo esse relatório, ele automaticamente vem aqui pro histórico. E aí eu consigo ver qual que foi o último relatório que eu salvei. Então, aqui, olha, o último relatório que eu salvei foi agora 19h45. Aí eu posso baixar ele, tá? Eu baixo ele aqui. Ó, baixando ele aqui, ele já vem pra mim o modelo, tá? Então, aqui a gente já tem o relatório pronto. Aqui o anexo, tá? Que a gente colocou. E aí você dá um Ctrl P. Que aí vai ter aqui salvar em PDF, né? Ou você... salvar em PDF. Eu ia falar imprimir, mas não. Salvar em PDF. A capa já saiu aqui as informações, ó, que a gente colocou lá em configuração. E aí eu salvo, tá? Esse relatório. E já consigo encaminhar pro empreendedor, tá? Então, aqui vou salvar, para vocês verem, ó, salvando, tá? E aí, vamos imaginar que, eu preciso fazer um novo relatório. Então, eu clico aqui em novo, ele vai abrir tudo limpo aqui, essas abas, né? Ou se você precisar voltar nesse relatório, esse último relatório, e fazer alguma configuração, você vai abrir ele. Então, você vai clicar em abrir. E automaticamente as informações, elas vêm para as abas aqui, você consegue fazer essa edição, tá? Lembrando que aqui no histórico, o arquivo ele fica disponível 40 dias. E aí, depois você precisa... você precisa baixar, né, para ter o arquivo, se você não... De repente... E assim, um detalhe, só fica em PDF, né? A gente não tem a opção Word, então você tem que fazer a edição toda aqui no aplicativo, baixar ele, e aí depois você tem 40 dias aqui, ele é na nuvem, se você precisar voltar e fazer essa edição, tá? Então é isso, pessoal. Aproveitem o aplicativo, né? Acredito aí que vai ajudar bastante vocês no dia a dia e facilitar o dia a dia de vocês. Obrigada.